Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre do ano 2023, com o assunto do trimestre, classe de adultos da CPAD. Nós estamos aí estudando a Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. E vamos agora para a lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Texto áureo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Verdade prática, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade, contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. O texto bíblico em classe se encontra em Romanos 3, do 9 ao 20. Pois que? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seu caminho a destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vamos à nossa introdução. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Muito importante essa parte da lição, essa frase que nós vamos desenvolver durante a lição. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo, segundo está em Tito 3, do 5 ao 6. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã, lembrando aos irmãos apenas, então somente, que na lição passada nós estudamos no ponto 3, primeira divisão 1, não negociar a ortodoxia bíblica, do grego ortos, que significa correto, doxa ou doquel, crer, ou seja, crença correta. Essa é a ortodoxia bíblica da qual nós não podemos fugir. Entre todas as outras doutrinas que são atacadas, também a doutrina do pecado está sendo atacada por teologias modernas, e nós vamos aprender algumas coisas, como nos defender diante disso, e ver a verdadeira doutrina bíblica do pecado nesta lição. O ensino bíblico da natureza pecaminosa é o primeiro ponto. Primeira subdivisão, definição do pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo. Gênesis 4:7. E o seu correspondente grego, amartia. Daí vem a doutrina da amartiologia, que é a doutrina do pecado, que possui conotação de erro moral, 2 Pedro 2, 13, 14. Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e sua palavra. 1 Samuel 15, 22 a 23, e ali fala alguma coisa sobre Saul, Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo pecar contra o próximo, 1 João 1, 6, 7, e por se omitir em fazer o bem, texto bastante importante, também é pecado a omissão, Tiago 4, 17. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. João 3,
3:7, Jesus falando a Nicodemos. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Então, começando por errar o alvo, é a palavra hebraica, chatá, e erro moral, amartia, a palavra grega. Mas eu gostei muito da definição que ele colocou aqui adiante. É lógico que pecado é a transgressão da lei de Deus. E o que ele coloca aqui? Não é só errar o alvo, mas deliberadamente, ou seja, intencionalmente, propositadamente, acertar o alvo errado. Nós estamos no mundo e não vamos ver isso aqui lá na frente. Sem Jesus, sem Pai, sem Deus, sem nada. O Senhor nos alcançou pela sua misericórdia. Agora sabemos que temos que santificar a nossa vida, de fazer a vontade do Senhor. E aí, meu amado irmão, somente esta palavra nos diz o que é certo fazer, o que devemos fazer, como devemos agir. Então ela vai nos mostrar o alvo. Quando você erra o alvo, é que você está indo contrário à palavra. Mas quando você quer fazer isso, então deliberadamente você acerta o alvo errado, ou seja, você não vai de acordo com a palavra. E este é o problema das teologias, vamos chamar assim, modernas, que não, na verdade não são, eu não chamo nem de teologia, né? São desvios teológicos que estão a mudar aquilo que o Senhor falou. Não só a doutrina do pecado, mas todas as outras doutrinas bíblicas estão sendo deturpadas, mas nessa lição especificamente estamos estudando o pecado. Então o pecado afasta o homem de Deus, faz o pecar contra o próximo, omitir-se fazer o bem, enfim, todas as coisas que são pecado. Só há uma maneira de voltar atrás, só há uma maneira de verdadeiramente se arrepender em Cristo Jesus e pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Não há outra maneira, e isso tem que ficar muito bem claro na doutrina do pecado. Agora vamos ver o segundo ponto. Todos esses pontos são importantes para você entender bem a doutrina do pecado. A universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado e perfeito. Eclesiastes 7:29, falando sobre Adão e Eva antes de terem cometido o pecado. E dotado de livre-arbítrio. Gênesis 2:16-17. Gostaria até de ler esse texto para que as pessoas possam entender bem. Nós, da Igreja Metodista Pentecostal, somos da linha de pensamento sobre a doutrina da certeza da salvação, da linha arminiana. Então, nós cremos no livre-arbítrio, mas que também precisa ser bem entendido na doutrina do pecado. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui. 16:17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o Senhor disse: não coma, isso vai ser pecado, mas o Senhor não impediu o homem de pecar. O Senhor falou: o dia que você fizer, vai colher a consequência, e isso acabou acontecendo depois. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e sua queda corrompeu toda a humanidade. Isso é muito importante, ele vai entrar mais profundamente aqui. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Romanos 5:12. Esse é um estudo bíblico, meu amado irmão, então temos que ler a Bíblia. Alguém pode pensar assim: pastor, essa é a opinião, a vertente das Assembleias de Deus, porque é a revista da Assembleia de Deus, é o pensamento assim. Não, nós estamos estudando a Bíblia. Então você pode ler a Bíblia e ver se aquilo que está dito aqui é verdadeiramente bíblico. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, é que ele acabou de dizer: o pecado de Adão foi transmitindo a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Salmo 51:5, quando Davi diz: em pecado me concedeu minha mãe. A gente sabe que a mãe dele não era uma prostituta, não era uma mulher vadia, era uma mulher de Deus, casada com Jessé. Então ele não estava dizendo de algum pecado cometido nem pela sua mãe, nem pelo seu pai, quando ele nasceu, até porque ele foi o último filho, né? Então já estavam casados há bastante tempo, mas não dizia nada disto. Ele estava dizendo que o pecado de Adão passou para ele através do seu nascimento, como está aqui dito na lição. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Alguém vai dizer: as pessoas erram porque copiam as outras, fazem o que as outras fizeram errado. Não, é algo que já nasce com o homem.
Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte, como está em Romanos 3:23 e 6:23. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo fez novo. Mas eu praticamente li e comentei o ponto. Vamos entrar no terceiro, porque a gente tem que entender bem este ponto aqui. Porque essa também é uma das mudanças erradas sobre a doutrina do pecado. Corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Neste aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Gênesis 6:5, Romanos 5:19. Por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Romanos 8:7-8. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. João 16:8. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Romanos 2:4. Então vamos ler aqui, já que ele falou de livre-arbítrio, para depois até continuar a explicação. Romanos capítulo 2, versículo 4. Vamos aqui rapidamente. Nós já lemos aqui Romanos 2, mas lemos outro versículo. Perdão aqui que a Bíblia agarrou aqui. Quando a gente quer, complica, né? Mas vamos abrir aqui. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Vamos lá. Somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e efetivamente ofertada. Romanos 6:23 e também Efésios 2, de 8-9. Então vamos lá, meu amado irmão. Corrupção total. Essa é uma discussão entre arminianos e os que pensam que o homem está predestinado, os predestinistas, e às vezes o predestinista diz que nós do livre-arbítrio não cremos na corrupção total. Cremos sim na corrupção total. Pode ser que alguns arminianos confundem isso e pensem diferente. Livre-arbítrio não é liberdade para pecar e nem dizer que o homem tem a capacidade de ir a Deus por si próprio. Não temos essa capacidade. O pecado original de Adão que está em nós nos impede de, por nós mesmos, fazer qualquer coisa que venha a fazer com que nossos pecados sejam perdoados, que nós nos afastemos do pecado. Simplesmente precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito age na nossa vida e faz a gente se arrepender. Agora, como ele diz aqui, Deus restaurou o livre-arbítrio. É por força? Não. O Senhor, o Espírito fala a todos os corações. E Deus deu a liberdade do homem querer ou não ouvir a voz do Espírito Santo. Não é algo compulsório. O Espírito falou comigo. Porque alguns creem que o Espírito fala com um, não fala com o outro, ou seja, uns vão ser salvos, outros não vão ser salvos, e aí vai aquela coisa toda. Nós cremos que todos os homens podem ser salvos, mas nem todos vão querer ser salvos, e a igreja é predestinada para a salvação. Se torne um crente em Cristo Jesus, tenha a sua vida transformada, permaneça na presença do Senhor até o final da sua vida ou até a volta de Cristo, e você terá garantida a sua vida eterna. Mas não será nunca o teu esforço. Eu não serei salvo pelo que eu faço, eu serei salvo pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, e eu aceitei a Ele, porque o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É muito importante isso, que é uma deturpação, o principal da lição não é este, mas é uma deturpação também da doutrina do pecado, quando eu acho que eu mesmo posso me salvar por atitudes, por obras que eu fiz, e isso é contra a palavra. As teologias modernas. Teologia do pecado social. Agora vamos ver aquelas que deturpam mesmo essa questão. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, 68 na Colômbia, e Puebla, 79 no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça, a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao pecado espiritual.
sendo preciso tratar das questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível de moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social e estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador, então deixa-se enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Pastor, temos que cuidar das áreas sociais? Sim, mas não é que a gente vai dar o pão ao pobre, vamos fazer ação social. Isso tem que ser feito pela igreja, a igreja faz, e tem que fazer mais ainda. Ajudar todos aqueles que estão cansados e oprimidos, né? O Senhor disse, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Mas não era eu dar um prato de comida ou qualquer outro tipo de ajuda para as pessoas. Isso vai transformar ela agora em nova criatura. O rico, o pobre, qualquer raça, enfim, não importa de onde você seja, nível social, classe social, todos são pecadores e precisam aceitar Jesus. Você pode nascer num berço evangélico e ser rico. Se você não aceitar a Cristo como Salvador, não vai adiantar nada. Você precisa entender que você é pecador e Jesus salva. Você pode ser o mais pobre das pessoas do mundo, viver na maior miséria, e se você não aceitar Jesus, é a mesma situação. A obra social não tem. Por isso que essa frase é importante aqui, ó. Enfatizar a causa para explorar os sintomas. Deixa de enfatizar a causa. A causa é o pecado. Então o pecado entrou no mundo e por isso tem a desigualdade social. Veja que quando o Senhor... Essas pessoas pegam isso, como a teologia da libertação vai entrar aqui também, pelo aquele início da igreja, que eles dividiam tudo. Há uma necessidade, estavam em Jerusalém, estavam até medrosos de sair dali, depois a igreja se espalhou, e aquela parte havia ainda a parte social, havia. Paulo falou aos Coríntios, ele arrecadou bens, levou para os irmãos de Jerusalém que estavam com dificuldade, está lá na segunda carta de Coríntios principalmente, mas ele nunca disse que aquilo ali era para a salvação de ninguém. Era uma ajuda para os irmãos em Cristo, como temos que ajudar, e até ajudar pessoas que não sejam irmãos em Cristo, que precisam da nossa ajuda, mas não para que essas pessoas, através dessa ajuda, sejam salvas. A única ajuda que ele precisa é que nós preguemos a Cristo, ensinemos a doutrina bíblica, a palavra de Deus, e ele possa ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos agora para a teologia da libertação, que é muito parecido com a teologia do pecado social. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria, eu não vou ficar lendo o glossário, no final você vai ver aqui, tranquilamente, você pode ler na lição, o glossário, vem lá, Karl Marx, isso aqui é teoria tal, tem umas explicações. Eu vou lendo a lição e vou falando. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 70 com Gustavo Gutierrez no Peru e Leonardo Boff no Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surge as teologias de cunho emancipatório, de gênero, de transexualidade, de sexualidade, homossexualidade e de raça. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral, TMI. O grande impacto dessa influência é que a fé cristã é reduzida à militância política socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem do evangelho, postas acima dos valores morais no reino de Deus, então transforma-se o evangelho em conformismo, criticismo e assistencialismo. Bom, voltando à parte social, a igreja precisa fazer a parte social? Sim, mas isso não é salvação. Tem que pregar o evangelho. Jesus que salva, cura e liberta, batiza com o Espírito Santo, brevemente voltará, e é que transformará a vida do homem. A teologia da libertação é o socialismo ou o comunismo entrando no meio da igreja. Como diz aqui no momento, roupagem evangélica, roupagem cristã para uma teoria que foi feita por pessoas que odiavam, inclusive, a Cristo e o Evangelho do Senhor Jesus. Então, a Igreja Católica, principalmente aqui no Brasil, Leonardo Boff, se você ler um pouco sobre ele, você vai ver. Hoje não se fala muito dele, mas na década de 80 e 90, muito se falava sobre ele, ou muito se lia sobre ele, vários livros, apareceram na televisão, muitas coisas. E essa teoria de inconformismo. O Brasil hoje ele tem uma maior igualdade social, mas ainda está muito longe de alcançar o que deveria. Não vou entrar aqui em política, mas no passado era pior. Então,
se passou, vamos protestar, vamos fazer, aí vem esse MST, mas não sei o quê, vários movimentos, e que, na verdade, eles existem, não vamos discutir aqui politicamente se estão certo ou errado, mas a igreja não foi feita para isto. A igreja foi feita para pregar o Evangelho de Cristo. Né? A igreja veio para se engajar na causa espiritual, não na causa política. Né? A igreja está aqui para pregar Jesus Cristo. Ela não pode fugir disso, isso tem que ser o principal, e mostrar às pessoas que elas vão ser libertas do pecado, não porque elas vão protestar contra tudo que acontece ao seu redor de errado na sociedade, que realmente acontece, governos corruptos, uma série de coisas, mas não é isso que vai salvá-las, porque eu posso cair com a bandeira de contra os corruptos, contra isso, contra aquilo, contra a justiça social. Se eu não aceitar a Cristo como Salvador, eu vou para o inferno, assim como todos os outros que estão fazendo coisas erradas. Então, a minha bandeira é o Evangelho de Cristo, a nossa bandeira é o Evangelho de Cristo. E a terceira vertente, aí já é um pouco diferente das outras duas anteriores, é o liberalismo teológico. Após a Reforma Protestante, em 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, a inerrância e a infalibilidade das Escrituras são questionadas, os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos, a doutrina da fé são reinterpretadas e ressignificadas, troca-se a mensagem da salvação, de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda a experiência espiritual é considerada válida. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras, e a gente... É quase assim, pastor, precisa comentar isso? Quase que não, meu amado irmão. Liberalismo teológico. Vamos lá. Eu vou dizer para você, ó, passará os céus e a terra e não passará esta palavra. Pastor, podemos ter ecumenismo? Sim, podemos ter ecumenismo. Igrejas sadias, cristãs verdadeiras, protestantes, que vieram da Reforma Protestante, que são sérias, que divergem em alguns pontos, mas que o ponto principal é que Jesus Cristo salva, não são as obras. Mesmo que dividam sobre o batismo com o Espírito Santo, dividam sobre alguma parte da salvação, mas que são verdadeiramente cristãs. Hoje ficam muito discutindo. Eu falei de arminianismo, mas eu não quero ficar aqui dizendo que meus irmãos predestinistas vão para o inferno, que meus irmãos predestinistas estão errados, são hereges. Não, de maneira nenhuma. Nós divergimos nesse ponto, mas convergimos na parte da salvação por Cristo. É Cristo que salva. Convergimos na parte da Santa Escritura. Interpretamos diferentes alguns pontos, mas não quer dizer que esses irmãos que pensam diferente, diferente escatologicamente. Eu sou pré-milenista, os irmãos presbiterianos, na sua maioria, são pós-milenistas, os batistas são amilenistas. Isso nos faz diferentes, nos faz inimigos? Não, de jeito nenhum. Somos cristãos, somos servos de Deus, vamos para o mesmo céu. Agora, eu não posso me juntar com pessoas que querem guardar o sábado e dizem que a salvação vem pelo guardar o sábado, ou não posso fazer transfusão de sangue, senão tu vai perder a tua salvação, ou que vai por aí por fora muitas outras coisas, que você tem que adorar a imagem. Esse ecumenismo está fora, esse ecumenismo não pode acontecer, esse liberalismo teológico muitas vezes não traz aí, e aí nós vamos nos afastar da Bíblia e, consequentemente, da doutrina do pecado. Agora vamos para o ponto 3, normalização do pecado. Crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética, e a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto, o uso das drogas ilícitas e vai para aí por fora. Então, em termos gerais, valores que regulam a conduta de uma pessoa, a ética. E a prática dessa conduta, ou seja, a prática da ética, recebe o nome de moral. A ética cristã está baseada onde, pastor? Está baseada nos valores marxistas, nos valores políticos, está baseada nos valores psicológicos, sociológicos, sei lá o que? Não. A ética cristã está baseada na lei de Deus.
Aí alguém vem e diz, por isso que as pessoas querem ressignificar a Bíblia, porque hoje as pessoas trazem tantas coisas de fora que parece para eles que a Bíblia está ultrapassada. Foi um livro escrito há 2000 anos atrás, então não tem mais significado. Hoje precisamos ter ideias modernas, o mundo foi para frente, né, segundo eles pensam. Naquela época o pessoal pegava duas pedras e fazia assim que saía fogo. Hoje não, você tem um fósforo, tem outra maneira, mas tem a maneira mais coisa para fazer o fogo, e vai assim por diante. E naquele tempo as pessoas escreviam na pele de camelo, hoje você digita no computador, no celular, e vai por aí fora. Meu amado irmão, a ciência pode avançar, a tecnologia pode avançar, tudo pode avançar. Mas a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, não passará. Então, não podemos fugir da ética baseada nessa palavra. Quando fugimos, os princípios bíblicos refletem o caráter do cristão. Meu caráter será refletido se eu verdadeiramente cumprir a Bíblia. Já falei na igreja, acho que já falei até na lição passada. Em Antioquia, os discípulos, aqueles que seguiam a Cristo, foram pela primeira vez chamados cristãos. Eles antes eram chamados seita do Nazareno, sei lá o quê. Por que foi chamado cristão? Porque Paulo e Barnabé, passaram um ano ensinando as Escrituras para eles, a Bíblia Sagrada. E depois de um ano aprendendo sobre a Bíblia, sobre Jesus, aquelas pessoas começaram a viver da maneira que a Bíblia ensina. E aí o pessoal olhou de fora e disse, esse pessoal é cristão, estão vivendo como Cristo. Era até meio jocoso a ideia deles, mas é assim que nós somos identificados. E aí começa a se normalizar o pecado, as coisas, aí começa a aceitar o que diz no final aqui, imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual, pastor? Quais áreas que ele vai falar? Vamos falar no trimestre todo. Ideologia de gênero, casamento gay, ou seja, homossexualidade. E aí vamos para outra coisa que não tem nada a ver, mas divórcio de qualquer jeito, casamento. As pessoas hoje casam, separam, casam de novo, é uma bagunça, relações sexuais no casamento, toda essa imoralidade está acontecendo, pornografia e vai por aí por fora. O aborto, a Bíblia diz em Samuel, e não só em Samuel, a Bíblia diz em vários textos, que é o Senhor que tem poder da vida. Quando Maria vai encontrar Isabel está com João Batista no seu ventre, ela é cheia do Espírito Santo, João Batista se mexe, e ela sente o poder de Deus e glorifica a Deus pela vinda de Maria, que estava com Jesus. Ela disse, o meu Salvador. Então, ambos fetos não eram um pedaço de não sei o que estava lá dentro. Porque as pessoas que defendem o aborto dizem que o feto não é vida, então pode matar e tal, porque não é vida. Não, vida é desde a concepção. Não vamos ficar discutindo aqui, daqui a pouco vai ter uma lição só para isso. E drogas ilícitas, está aí querendo a liberação da droga, alguns países que liberaram já estão arrependidos de fazer isso. Tudo isso é porque a ética das pessoas não é a Bíblia. Infelizmente, alguns cristãos estão defendendo essa pauta também, é por isso que nós estamos estudando esse espírito de Babilônia desde a lição passada. Agora ele vai falar sobre imoralidade sexual especificamente. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual, em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo. Eu vou ler até Romanos 1,24, né? Veja que Romanos está muito citado aqui, talvez a epístola mais teológica de Paulo, e no versículo 24 diz, por isso também Deus entregou a concupiscência seus corações de imundícia para desonrar seus próprios corpos. E aí vai por diante, se você for ler esse texto, é muito profundo. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza a homossexualidade, a doutrina da castidade é vista como opressora. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. Luxúria nós falamos na semana passada, eu vou repetir para você aqui, né? Dentro do nosso glossário, acho que até talvez nesse aqui tem um glossário, Não, nesse aqui não tem. Mas eu vou falar para você, repetir para você o que eu disse na lição passada aqui, ministrando a aula, porque vamos ver os temas. Luxúria é busca excessiva do prazer sexual. Então, Deus, pastor, sexo é errado? Não. Sexo é bíblico. Pastor, ter prazer na relação sexual é errado? Não, é bíblico. O Senhor criou Adão e Eva com isso, para procriar, e criou também os seus órgãos sexuais, de forma que na hora que há relação sexual sentam prazer. Mas essa relação entre um homem e uma mulher. Deus não criou dois homens, Deus não criou duas mulheres.
Deus criou também, e deixou isso bem normatizado na Bíblia, que o homem case-se e não se separe. O último caso, pouquíssimas situações há para que o homem possa casar. O homem, eu digo o ser humano, casar de novo. Exceções, não vou nem ficar discutindo isso aqui. O sexo tem que ser depois do casamento, está lá claro. José e Maria já eram casados, era assim que era naquela época, eram os noivos, né, de alguma forma diferente de hoje, mas como fosse o noivo de hoje. Mas ela não tinha conhecido ele, porque só iam se conhecer depois do casamento, fosse realmente a bênção de Deus viesse sobre a vida deles, e aí eles podiam ter. Hoje não. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não. A Bíblia diz que o nosso corpo, aquele que é remido e lavado no sangue cordeiro, é templo do Espírito Santo. Então, meu corpo não pertence a mim, pertence ao Senhor, e através dele eu tenho que glorificar ao nome do Senhor. Então, pecado tolerado, família desconstruída, santidade negligenciada, castidade como uma opressão, e o pecado vai graçando no mundo e o homem vai vivendo no pecado. Nós estamos aprendendo isso para que a gente tenha cuidado na nossa vida, na nossa família, para que essas coisas não aconteçam. A dessacralização da vida. Palavra difícil, mas temos que falar. A Escritura ensina que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. 2 Pedro 1,3, depois, antes ele tinha citado Gênesis 1,27, o Senhor que colocou o fôlego de vida no homem. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Efésios 5,29. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propara-se autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan Meu Corpo, Minhas Regras reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio, a eutanásia. Assim, um corpo que é templo do Espírito Santo é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade de Cristo. Quando estava no seminário, eu fiz um trabalho sobre aborto. E vou só citar uma coisa para você. A história que é bem conhecida de todos. O professor vai dar uma aula sobre ética, alguma coisa, não me lembro, e perguntou para os seus alunos, olha só, a mãe o pai é sifilítico e a mãe é tuberculosa. O primeiro filho nasceu sifilítico, o segundo tuberculoso, enfim. Ela está grávida do quinto filho. Aborta ou não aborta? Metade da classe falou para abortar, metade da classe falou para não abortar. Então, ele deu a resposta. A metade da classe aqui que falou para abortar acabou de abortar Ludwig van Beethoven. Era essa a situação de Beethoven. O seu pai era sifilítico, a sua mãe tuberculosa, alguns de seus irmãos morreram quando nasceram, ou depois de nascer, por causa das doenças oriundas da sua mãe. Ele também teve sequelas, mas as maiores composições desse grande compositor foram feitas depois que ele ficou cego, consequência das doenças que passaram para ele. As pessoas que gostam da arte sem o que Beethoven criou, não. Então a vida não pertence a nós, pertence a Deus. Meu corpo não pertence a mim. Então eu não posso usar drogas, porque é contrário à Bíblia. A Bíblia proíbe drogas? Não, a Bíblia fala que eu tenho que cuidar do meu corpo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não deixa a lei dominar por nenhuma delas. A droga domina você. Enfim, o corpo é templo do Espírito Santo, então não usaria droga. Nós temos que pensar nisso. Somos cristãos. Prostituir-se, muito menos. A Bíblia proíbe. No Antigo Testamento, as pessoas que se prostituíssem eram mortas. Jesus, pastor, no Novo Testamento o Senhor pregou a prostituta e não apedrejou ela. Mas você viu o que Jesus falou no final com ela? Vai e não peque mais, não se prostitua mais. Agora você conhece a palavra, agora você conhece Jesus, agora você conhece a verdade. Então não tem que se prostituir. Fora os ensinamentos de Paulo, que você pode ler em Coríntios e outros textos, muito claros sobre isso. Depois ele fala sobre abortar. Não vou falar sobre aborto, que eu já falei aqui. Cometer o suicídio. Tem questão hoje que pensa que se a pessoa pode suicidar, vai para o céu assim mesmo. Não, meu amado irmão. A Bíblia é proibido, biblicamente, você tirar a sua própria vida. A vida pertence a Deus. Quem te deu a vida foi Deus. E quem tem direito de tirar a tua vida ou te manter em vida é Ele, não você. Como não posso tirar a vida do outro, também não posso tirar a minha própria vida. E, por final, ele fala eutanásia, que é tirar a vida do outro, no caso, comumente é um parente próximo, né, que está ali doente, ligado a um aparelho ou alguma coisa, eu chego lá e autorizo, não, pode ligar.
É muito difícil eticamente, concordo com os irmãos, mas eu também sou completamente contra a eutanásia. E creio que, e sou contra por acreditar que a Bíblia também é contra. Mas, infelizmente, é isso que o mundo está apresentando. E alguém diz que isso não é pecado. Eu posso me prostituir, posso me drogar, posso... Isso não é pecado, Deus não está preocupado com isso. Sim, Deus está preocupado e Ele deixou na sua palavra, como Ele disse para Adão e Eva. Está vendo essas árvores todas? Está aqui. Você pode comer de todas. Se você comer daquela ali, você morre. Então, é uma escolha minha. Eu quero me prostituir, Deus não vai me segurar, não vai me prender. Ele vai falar ao meu coração. Não quero ouvir, vou me prostituir. Jesus volta, eu perco a minha salvação. Quero me drogar, Deus também não vai me segurar, eu vou me drogar. Só que Jesus volta, eu estou nas drogas, eu posso perder até minha vida. Quantas pessoas já se perderam a sua vida por causa das drogas? Eu quero fazer aborto, né? No caso, o homem não aborta porque é homem, mas que a minha esposa pudesse fazer aborto, agora não tem mais na idade de ter filho, né? Mas eu apoiar o aborto, chegar na igreja e dizer, eu pastor, não, minha irmã, pode abortar, Jesus não liga para isso, eu vou dar conta disso a Deus, vou perder minha salvação. Então, orientação bíblica, não é orientação metodista pentecostal, oração bíblica, que todas essas coisas são pecado e que você não deve cometê-las. E se alguém disser para você, não, não é pecado não, olha só, olha o social, olha a liberdade teológica, olha isso. Pastor, mas eu vou ser salvo porque eu não abortei, não me droguei, não prostituí, não isso, não aquilo, que fiz, que li a Bíblia. Não, você não vai ser salvo porque você leu a Bíblia ou porque você deixou de fazer alguma coisa. Você vai ser salvo porque Cristo morreu na cruz, você aceitou a salvação dele e você permaneceu de acordo com a sua vontade. Mas você poderá perder a salvação, e é isso que se difere entre o arminiano e o calvinista, que existe a possibilidade de perder a salvação. O crente poderá, não, e aí eu quero falar uma coisa também sobre a doutrina do pecado. Você não perde a salvação de manhã e ganha de tarde, perde de tarde e ganha de noite, isso é heresia. A salvação será perdida se, no dia da tua morte, você não estiver na presença do Senhor. Você pode desviar até da casa do Senhor. Existem pessoas que se desviam. Não deve, né? Não deveria acontecer isso. Mas se essa pessoa volta, o ladrão na cruz se converteu no último momento da sua vida. Ou se você nunca foi cristão, vai ouvir esse vídeo, né? E no último momento da sua vida aceitar a Cristo, você será salvo. Ou se no dia do arrebatamento da igreja, você estiver firme com o Senhor. Mas se você não estiver fazendo coisas que desagradam a Deus, estiver indo de contra essa palavra, contrária a este livro, aí, meu amado irmão, você pode sim perder a sua salvação. Né? Essa é a doutrina do pecado, temos que ter muito cuidado para não sermos enganados. Hoje tem muita gente no YouTube, nas redes sociais, falando muita besteira contrária à Bíblia. Cuidado com o que você está ouvindo. Fique com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. A relativização do pecado, que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Quanto à questão de ser apolítica, eu me considero... porque o tema é muito difícil, né? O que é ser apolítico? Eu considero que a igreja deveria ter... No Brasil, para mim, ser político é ir atrás de uma corrente. Se nós tivéssemos um partido no Brasil, essencialmente cristão, evangélico, protestante, que defendesse todas essas causas e não houvesse corrupção, não houvesse desvio de finalidade, mesmo que esse partido não conseguisse eleger ninguém para nada, aí nós poderíamos ter essa militância política. Mas hoje nós temos cristãos em vários partidos políticos, com várias ideologias diferentes, com várias votações de coisas que vão contrária à Bíblia e muitas vezes por causa que o partido precisa, votam. Então, essa é a dificuldade. Como temos que agir? A minha atitude é sempre orar. Orar pelas autoridades, orar pelos aqueles que estão em eminência, como a Bíblia manda,
Porque eu não vejo Paulo virando um senador romano para mudar as leis, para defender a igreja. Eu vejo Paulo e Pedro e João pregando a palavra, custe o que custar, mesmo até sendo preso, martirizado, o que for, ele não estava preocupado com isso. Vejo João sendo preso. Hoje há muita militância política no meio da igreja evangélica e às vezes pouca evangelização, pouco testemunho da palavra de Deus. Temos que testemunhar Jesus. E na nossa base, na igreja local, vamos sim lutar contra isso. Como? Fazendo social. Faço uma campanha do quilo na minha igreja. Não tem exatamente a campanha do quilo, mas as pessoas doam. Temos um junto diaconal. Quando alguém da igreja, e às vezes até pessoas não crentes precisam de ajuda, damos alguma coisa, ajudamos, fazemos isso, para minimizar tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Algumas igrejas maiores têm asilos, têm orfanatos, têm centro de recuperação de dependentes químicos, e aí isso é uma atitude, uma ação que, independente de ajuda de governo A ou B, eu sei que muitas vezes não há, mas que está minimizando a situação social. Mas em todos esses lugares, eu ajudei pessoas num lugar desse, no Dependentes Químicos, ajudei 2 pessoas, a igreja Metodista Pentecostal, a qual o pastor ajudou, e lá era se pregada a palavra de Deus, lá era se falar do pecado, lá era se chamar dessas pessoas à conversão do evangelho. A salvação dela não era por deixar de se drogar, deixar de beber e entrar num centro de recuperação. A salvação, isso era para ajudar. Agora a salvação viria por aceitar a Cristo e manter-se em Cristo, continuar em Cristo, permanecer em Cristo, para a glória de Deus. Deus possa abençoar nossos amados irmãos, se Deus assim nos permitir. Semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, o perigo do ensino progressista. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.